Portanto, isto já está a gravar. E há uma coisa que nós não temos feito. Basicamente, se calhar devíamos de começar por saudar as pessoas que nos ouvem. Olá, obrigado a todos por nos estarem a ouvir. E Boas, depois, então. exatamente, como é que ele se chama? O Renato, exatamente. E aquilo que devíamos fazer de seguida era apresentar-nos. Portanto, eu sou o Cabong e tu és o Phil Sig. Pronto, apresentações feitas, está a andar de moto. Fantástico. Olha, queres explicar aqui à malta que nos ouve, às 3 pessoas que nos ouvem, porque é que nós somos um podcast intitulado Isto é uma Atitude Punk? Não. Pronto, é isto. Basicamente, uma atitude punk é isto. Sabes que eu entre a minha comunidade de amigos, alguns deles já dizem: epá, tu nem acreditas, pá, hoje tive mesmo uma atitude punk. Que eu ando. Entretanto, isto vai ser uma cena. Isto vai ser, espero bem que sim, que seja uma coisa que se cole. Yeah. Porque na realidade, uma atitude punk, nós não somos defensores do punkismo ou do defensores Ou da pancação. ou da pancação, como tu disseste, exatamente, no último episódio. Mas nós somos defensores de que uma conversa, pá, sem qualquer tipo de plot, sem qualquer tipo de linha orientadora, conversar como dois amigos, como se fazia há, sei lá, 600 anos atrás. Eu estou a imaginar dois agricultores vizinhos, pá, um sol maravilhoso, e eles sentam-se cansados ao lado um do outro para beber uma água fresca. Então, António. E começam a conversar. Um é António e outro é José, basicamente. E conversam. E é aquilo que é este podcast, é basicamente isto. Nós temos aqui uma regra, a única regra que o podcast tem, que é basicamente os primeiros 10 minutos vamos definir o que é que nós vamos conversar. E eu logo, para abrir, para rasgar logo já de seguida, nós esta semana tivemos uma semana cheia. Fomos ao teatro, fomos à Feira do Livro. Queres começar por onde? Por onde tu quiser. Ao fogo. Olha, podíamos começar pelo fim. Que é qual? Não faço ideia, por isso é que é giro. Ok, vamos começar pelo fim então. Então, e o fim seria quê? Para mim o fim desta semana foi a Feira do Livro. Pronto. Gostaste da Feira do Livro? Eu normalmente não gosto ou desgosto da Feira do Livro. Feira do Normalmente Livro, utilizo a Feira do Livro. tu no fundo és um utilizador da Feira do Livro. Sou. Ok. Já fui um turista da Feira do Livro. Já fui um curioso da Feira do Livro. Agora sou se Qual é, calhar um. qual é a diferença entre o curioso e o turista? Não sei, se calhar é uma diferença que eu escolhi agora e foi só mesmo para dizer coisas. Exato. Um turista no sentido de ir lá e ver a paisagem, como é que está, aproveitar o jardim entre as barracas, porque o Parque Eduardo VII dava para nós estarmos lá no jardim na altura, acho que agora até já nem dá. Nem existia aquela plataforma transversal lá em cima, com aquelas paisadas todas e não sei o que mais. E digo também um turista porque, na verdade, aquilo tinha muito mais comes e bebes do que agora. Então eu vou dizer a minha opinião. Eu fui lá 2 O vezes. curioso, atenção, deixa-me lá te explicar, senão as pessoas acham que eu sou mesmo punk e nós não vamos querer isso, não Não és? é? Sim, Curioso da agora foi Feira uma do Livro. provocação. Exato. Curioso da Feira do Livro, porquê? Porque depois houve ali uns tempos em que eu ia só pelos autores que lá iam. Uhum. E queria perceber, não sei o quê. E devo dizer que se calhar foi a altura e foi a postura que me fez aproveitar mais a Feira do Livro. E que te agradou mais, se calhar. Sim, porque fui sem conhecer e era quase como escolher uma capa pelo livro, um livro pela capa, ao contrário. A capa pelo livro. Exato. E isso era muito interessante, porque eu não conhecia praticamente ninguém.
ou melhor, conhecia alguns autores, mas não conhecia os livros que eles estavam a lançar, as edições que eles estavam a fazer nessa altura. E outros não conhecia de todo, e depois de repente apanhava com conversas. Pronto, toda a gente sabe como é que isto funciona, não é? O autor está lá, está a falar um bocadinho sobre o livro e depois aquilo desagua em conversas interessantes acerca dos temas que são tratados nos livros e não sei o que mais. E eu apanhei ali muita boa conversa. E como eu sou um gajo que gosto de ouvir também e de falar, se calhar, E de falar, sim. Eu se calhar, comprovo isso. pronto, se calhar foi a altura em que eu gostei mais. Sim. Hoje em dia, utilizador por falta de tempo, talvez. Ok. Sabes que eu fui a primeira vez que fui à Feira do Livro e aproveitei, já que era a primeira vez, fui 2 dias Boa. descompassados, não é? Uhum, Aproveitei 2 momentos completamente diferentes uhum, e vou dar a minha opinião como estreante na Feira do Livro. A primeira opinião é que aquilo é grande à brava. uhum, Aquilo, efetivamente, aquilo está dividido em 2 aulas. A primeira aula foi num dia, a segunda aula foi no segundo dia e não consegui ver tudo numa única só vez porque, acima de tudo, eu sou um amante do objeto livre. uhum, Eu trabalho com livro, com produção de livro também, portanto, uhum, aprecio a parte prática, a parte do objeto, da construção do próprio objeto em si. uhum, Não quer dizer que eu seja um grande leitor, já fui mais do que sou hoje, infelizmente, mas sim, achei que era um momento interessante para olhar para o livro, olhar para a produção de livro, olhar para conhecer um bocadinho mais o universo do livro, até uhum. porque no universo, na Feira do Livro é um bocadinho por aí, a gente também conhece um bocadinho, e depois aproveitei para fazer algum tipo de investigação para perceber aquilo que se produz em termos de livro. Sim. Há uma expressão de hebraico-cristã, não, judaico-cristã, sei que é o correto, que está mencionada na Bíblia, e essa expressão é uma expressão muito interessante do Rei Salomão, que ele dizia que de se fazer livros não há fim. E efetivamente comprova-se, não é? Há livros de tudo e mais alguma coisa. E Sim. talvez um par de botas adicionalmente. E achei super interessante a diversidade de livros. Não só pelo tema, não só pelos autores, mas pá, aconteceu de eu estar a apreciar uma coisa que provavelmente deve ser dos livros mais vendidos naquela feira, que é o Príncipezinho, Uhum. um, e nas suas mais diversas formas. Sim. Pá, em A5, em A4, em A3, em A0, com ilustração, sem ilustração, com mais pintura, menos pintura, Hum. pá, de todas as formas, pá, um príncipezinho assim deste tamanho, assim quase do tamanho de um polegarzinho, pá, de todas as formas efetivas. E achei genial isso, não é? Como é que uma única obra consegue produzir tantos objetos diferentes e de forma diferente. Uhum. Agora, deixa-me só dizer aqui um segundo comentário que eu acho que é. Opá, eu tenho que quase que exorcizar aqui um bocadinho esta ideia. Comer em Lisboa é difícil. Não dá para comer em Lisboa. Das duas, uma. Ou tu tens uma bolsa milionária para comer em Lisboa, ou então é uma barbaridade. Tens de deixar 2 rins e o PIB do Ruanda para comer uma leve e breve refeição. Na Feira Ou do então Livro. conheço alguns sítios. Oh, claro, pronto. E esse Ou é o isso. problema sempre, sim. Pronto. Na Feira do Livro, opá, agrava-se ainda mais. Uhum. É. Por isso é que eu digo, há uns anos atrás, a Feira do Livro tornava-se mais interessante nesse sentido. Porquê? Porque como as relotes, aquilo tinha muita relote. Muita, pá, muita, mais do que agora, pelo menos. E era menos franchisado, percebes? E tinha menos sponsors e não sei o que mais. E aquilo era tudo a título quase particular. E o que é que acontecia? Acontecia que tu comias a vela da bifana, ou um hambúrguer, ou o que fosse, mas a preços módicos. Não diria que era um preço de uma bifana que tu comes ou um hambúrguer ali
na Marina da Nazaré, não é? Ao pé do Porto Abrigo, mas, ou ali ao pé da Princess, não é? Em Alcobaça, mas era um preço acessível. E agora não, agora de facto aquilo está muito alto e não só. Depois tem aquela política dos copos, das imperiais e das cervejas e das águas e não sei o que mais, e levas e depois trazes e depois. E eu perco-me no meio do caminho e já me estou a borrifar para o dinheiro que me vão dar e depois já não vou e depois quando vou afinal, mas tinha que ter o recibo, ou seja, basicamente tornou-se aquilo que é a burocracia portuguesa. E eu não acho grande piada, de facto, não acho grande piada a isso. Daí talvez eu também saltar um patamar e começar a ser um utilizador da feira em vez de ser um curioso, um turista, o que fosse. Não? Porque as circunstâncias assim nos obrigam, diria eu. Sim. É caro. É Sim, é. caro. E depois tenho uma reclamação adicional. Isso é basicamente uma reclamação, é que não há Superboc em lado nenhum, é tudo Sagres. Mas, Uhum. mas isso sou eu que sou Exato. Só um bocadinho fã. mesmo que reclamares por o ser humano só ter um coração. Quer dizer, Exatamente. Mas isso desculpa, sou eu, pronto. lamento. Sim. Para a próxima, havemos de Pá, se pensar temos em dois fazer rins, seres dois humanos com pulmões, porque dois é que não corações. podíamos. Olha lá, dois Relativamente, rins, não, mas dois é verdade. pulmões, dois corações. O sentido vai Normal. para a mesma coisa, não é? Se a Superboc Pronto. é portuguesa, é cerveja, está tudo bem, porque é que não temos em todo lado? Pronto. Mas eu entendo esse lado economicista, só que eu acho que depois estrangula um bocadinho aquilo que é a experiência. Uhum. Apanhei dois momentos muito distintos, um momento um bocadinho mais de sol, outro momento mais de chuvinhas. Eram chuviscos que apareciam e desapareciam. Mas efetivamente, depois feitas as contas, o saldo até é positivo. Uhum. Mas eu quando digo até porque pá, há alguns livros que eu andei atrás, que eu já tinha definido que eu gostaria de perceber até que ponto é que poderia comprar aqueles livros, e fiquei um bocadinho desiludido, porque pá, comprar em evento web, nas lojas desta vida, são pá, que se calhar consigo comprar a preços um bocadinho mais simpáticos do que propriamente numa feira. Sim, é verdade. Essa é uma boa observação, porque eu acho que a Feira do Livro, tirando se calhar alguns títulos, e tirando se calhar a tal hora H que temos os 50%, mas ainda assim a hora H é muito. Ou É seja, a hora tipo H. a hora H é tipo às 13, não, às 3h45 da manhã e Aham. termina às 3h49. Portanto, Certo, e os números e as edições e os livros que lá têm, pronto, por um lado acho que esvaziam muito essa hora H e acaba por não compensar praticamente nada. Eu posso dizer que de alguns dos livros que eu tinha mais interesse, eu fui comprá-los diretamente à loja e não comprei na Feira do Livro, precisamente porque não pois, compensava. Primeiro porque não estavam na hora H, pelas razões óbvias, obviamente, não é? Passa a claro. redundância, porque efetivamente não estavam, porque eram edições recentes, porque era isto, porque era aquilo, e porque também não havia Uhum. interesse em colocar aquele livro a 50%. E por outro lado, porque os descontos que haveriam, ou os supostos, ou ilusórios descontos que terias na feira, é nada mais, nada menos do que aquilo que já existe na própria loja todo o ano. Quer dizer, não faz grande sentido. Não tem muito sentido. Deixa-me só fazer uma observação. Eu tenho mais coisas para comentar com relação a este evento, mas nós temos aqui 13 minutos. Continuamos nisto? Ou vamos escolher outro tema completamente distinto e depois faço as observações no fim? Vamos borrifar, vamos Pronto, continuar a ok. falar sem Pronto. problema nenhum, até porque isto são episódios piloto, Sim, ou são são beta, ainda pilotos estamos na versão beta, sim. ou são episódios pilotados por kamikazes, também pode ser. Pode, Está tudo bem. sim. Ahm, ainda continuando na Feira do Livro, outra coisa que eu observei foi, efetivamente, algumas entidades que eu aprecio muito estarem lá expostas, mas não terem o devido destaque. Eu continuo a achar que a Feira do Livro é feita por duas ou três grandes editoras, não é? Uhum. Algumas grandes editoras que estão lá muito presentes e com um catálogo muito interessante, não ponho isso em causa, mas que depois na prática os pequenos editores
eu acho que continuaria a haver a necessidade de fazer o destaque do pequeno editor. Destes pequenos editores, eu vou destacar um. A tinta da China tem o meu coração, está bem? Uhum. A tinta da China, o relógio d'água, deixa-me, eu tenho que olhar aqui para os livros, senão não, eu tenho memória de periquito e depois da pandemia pior ainda. Deixa-me ver aqui uma outra obra que eu adoro, o Orfeu Negro, exatamente. Mas a ala dos livros, aladosLivros.com. Eu sou um aficionado daquilo que é a banda desenhada, adoro a banda desenhada. Eles estão a fazer algumas reedições de alguns livros do Mercenário, por exemplo. Espero que não esteja enganado no título da série, mas os Corvos, eles têm alguns títulos de banda desenhada super emblemáticos e que estão a fazer algumas reedições com informação adicional, que acho muito interessante. A Devir, a parte dos jogos de Devir, fiquei maravilhado com esse stand. E efetivamente, depois algumas apresentações. A UPA estava lá. A UPA é uma pequena editora de livros infantis que eu adoro pelo desafio. Eu tenho 2 livros deles, não tenho aqui comigo, mas já os tinha, por razões também profissionais, já os tinha. Mas estava lá a Isabel a dar autógrafos e eu conheci a senhora, 5 estrelas. Foi super interessante depois este contacto com os autores e é uma experiência, o Filipe Melo é 5 estrelas, alguns autores assim fora daquilo que é o universo do estrelato, mas que não deixam também de ser estrelas dos livros. Achei muito interessante essa interação com o público. Não é? É lógico que depois, no fim das contas, quem ganha são sempre algumas celebridades, mas isso não interessa. Isso que interessa é que haja interatividade entre o público e estas pessoas, e estes autores, porque acho que ganhamos todos, e o facto de termos um livro autografado acho que é um plus adicional que nós não conseguimos isso numa loja qualquer. Aí sim eu acho que é uma vantagem da Feira do Livro. Sim. Pois, aí sim, aí também acho que é, digamos, a única ou a grande mais-valia da Feira do Livro é precisamente essa proximidade dos autores com os leitores. De resto, não vejo aqui grande. Ou seja, vejo de facto. Não concordo tanto com essa questão do não haver divulgação do pequeno editor. Porquê? Porque eu já conhecia a Feira do Livro há anos atrás. E se hoje achas que não está muito bem representado, deverias de ter ido à Verão. Feira do Livro há Ok. 10 ou 15 anos atrás. Isto é a perspectiva dos olhos de alguém que nunca Exatamente, foi e exato. de repente estou lá como observador só. Por exemplo, posso dizer-te, se não estou em erro, e perdoem-me se eu estou enganado, mas a zona inicial, portanto, quando começas a subir o Parque Eduardo VII do teu lado direito, a ala do lado direito, que tem ali já uma parte significativa reservada a alfarrabistas e a vendedores de livros Achei isso usados. genial, sim, claro que sim. Há uns anos atrás, não sei há quantos, mas certamente há alguns anos atrás, não existia. Ou existia um ou qualquer coisa deste género. As pequenas editoras, nomeadamente em livros infantis, também eram muito reduzidas em termos de representação. E depois teve um boom enorme, principalmente as editoras infantis, de livros infantis, teve um boom enorme. Mas sim, pronto, isso eu acho que vai ser sempre inevitável. Quem tem mais poder económico vai estar melhor representado, quem tem menos poder económico Claro, vai estar menos claro. representado. Que eu não vejo mal nisso, atenção. Eu acho que eu tive num stand, eu não me consigo recordar de quem era o autor, portanto, o próprio autor estava lá representado e ele é editor também. Uhum. Eu não me consigo recordar, estou aqui às voltas com a minha cabeça, mas é uma questão de
num próximo episódio eu tentar perceber quem é para depois referenciá-lo, porque eu acho que merece a pena. Pá, livros cozidos à mão, livros acabados à mão, pá, livros com formatos geniais e completamente fora do vulgar. E estava ali singelamente representado pelo próprio autor. Achei, pá, lindíssimo esse exercício de coragem, estar a fazer aquilo, não é? Portanto, pá, merece todo o meu respeito e dediquei muita atenção na observação, tirei montes de referências desses livros para futuras compras, porque acho que merece exatamente por aí. Eu se calhar ia sugerir-te, já que em termos de observações feitas, de observações tomadas daquilo que foi a minha experiência com relação à Feira do Livro, eu se calhar ia sugerir-te, sei lá, mostrares aquilo que tu comprastes, um dos livros que tu compraste dois, por aquilo que eu percebi, eu também comprei dois, portanto... Não, eu mostrei-te as minhas leituras, não foi as minhas compras. Ok. As Eu, tuas leituras. eu não Ok. comprei um único livro na Feira Não comprastes? do Na Feira Livro. da Não, Lavra? na Feira Sim. na Feira do Livro, como te Sim. estava a dizer, os Ok. livros que eu precisava ou que eu procurava, acabei por comprá-los na própria loja, Já percebi. com melhores condições e mais perto de casa. Não comprei rigorosamente nada lá. Mas queres destacar algum desses livros de leitura? De quais? Dos que eu li? Dos que eu Sim. estou a É que ler eles... neste Sim, momento? sim, sim. Posso mostrar, portanto, estou aqui a ler o meu amigo de longa data, o Dostoiévski. O Dostoiévski não, esse é o outro que eu tenho É para ler, outra, sim. o Tolstói. É um livro que é a Ressurreição. É um livro um bocado político, é um livro um bocado jurídico, digamos, uma crítica à juridicidade, principalmente a todo o sistema penal. E, e muito no osso, pronto, é como eu costumo dizer, o Tolstói consegue transportar muito facilmente, sem precisar sequer de um filme ou de uma série ou de uma imagem, consegue-me dar essa imagem sem eu precisar de ver rigorosamente nada. Olha, no fundo é uma leitura leve. É, levezinho, Que piada maravilhosa, não é? Porque ele é levezinho, leve, exatamente. Dostoiévski, não é? Leve, Não sei leve. se disse bem, porque o meu Leve russo não é Tolstói, assim. Tolstói. O Lev Dostoiévski Não, é, sim, Dostoiévski é outro, sim, desculpa. Dostoiévski é o Fyodor. Eu vou-te ser o mais sincero possível. Nunca li, não conheço, desconheço a obra, desconheço o homem. Sou um bocadinho mais tecnicista naquilo que são as minhas leituras, ou então um bocadinho mais cultura pop, não é? Uhum. Portanto, desconheço totalmente, mas acredito que, em termos de acabamentos, eu vi a Ressurreição, vi algumas edições diferentes e, em termos de livros, achei alguns livros lindíssimos como objeto, dignos de uma prateleira para termos em casa. Uhum. Eu vou destacar um livro que eu comprei, baratinho, fofo, mas tinha tudo a ver comigo. Basicamente é a ciência por trás do livro, do filme do Interstellar, do Christopher Nolan. É um livro altamente tecnicista. Ele foi escrito por um senhor chamado Kit Thorne, que é basicamente um prémio Nobel da Física, onde tenta mostrar depois todo o lado físico do próprio livro. Estou aqui com alguma ansiedade em olhar para ele. Uhum. Queres destacar outro, tu? Não. Pronto, está bem. Então vou destacar. E vou destacar uma coisa que se chama John Clason. Opa, e eu vou-te dizer, isto foi um amor à primeira vista. O John Clason, eu comprei o livro Uma Pedra Cai do Céu, portanto, um livro super maravilhoso, que é a história basicamente de um animal que eu não consegui identificar o que é e uma tartaruga, e há uma pedra que cai no céu. São 4 mini histórias maravilhosas. Isto tem
pouco de ler, isto em 5, 10 minutos, leste o livro e apreciaste o livro e deste gargalhadas, assim de uma forma bem fofa, porque o livro é mesmo isso, tem ilustrações maravilhosas. E o primeiro livro que eu comprei do John Clason, até eu comprei para oferecer, é Onde Está o Meu Chapéu, que depois tem um desenrolar, basicamente a sinopse é um urso perde um chapéu e anda pela floresta à procura do seu chapéu, mas tem um desenrolar, pá, brutal, e eu recomendo isto porque é de uma imaginação. Este John Clason tem alguns livros muito interessantes. Eu quero muito comprar todos os livros dele porque acho que o senhor vale a pena e merece essa minha atenção. Olha, por acaso fizeste-me lembrar, não sei porquê, Sim. O Sítio das Coisas Selvagens. O Sítio das Coisas Selvagens, que é um livro que ando para comprar há muito tempo. Sim. O Sítio das Curiosamente, Coisas Selvagens. nunca vi o filme. O filme está genial. Ou melhor, eu gostei Nunca, muito. sim. Eu nunca vi o filme. E acho o livro maravilhoso. Eu tive já várias vezes com ele à mão, mas depois pá, é sempre daquelas coisas que fica para trás. Sim. Mas efetivamente é um livro que quero muito investir nele, sim. É um livro muito engraçado. E com muitas analogias. Muito engraçado. Há uma coisa que eu falei na Feira do Livro e que fiquei assim de veras curioso, porque aquele livro maravilhoso que todos nós conhecíamos por Triunfo dos Porcos, do Orson Welles, se a memória não me falha, Sim. mudou de nome, mudou de título. Então. Agora já não se chama Triunfo dos Porcos. Então. Pá, vou deixar esse repto para as pessoas. Eu só deixo esse repto para as pessoas irem ver como é que se chama o livro, porque eu não consigo lembrar como é que se chama o livro. É só por aí. É só por aí. Mas efetivamente mudou de nome. É uma questão de, ora, Triunfo dos Porcos, neste momento chama-se, curiosamente, é só títulos a dizer Triunfo dos Porcos, mas sim, encontrei várias versões desse mesmo livro com um título diferente. Eu sei. Ok. Faz-me lembrar um bocadinho a Anitta. A Anitta também mudou de nome, portanto acho que ela foi Sim. ao registro civil e os livros dela já não se chamam Anitta. Olha, é Orson ou George? Orson Welles, se calhar, é um ator, não é? Eu acho que George sim. Wells. Pronto, opá. Não Sabes que eu interessa. sou um leigo. O Sabes Wells que eu é. sou um. O Wells é. Wells, é. Sim. Sabes que eu sou um leigo nestas matérias, até porque aprendi a escrever e a ler recentemente em curso noturno. Wells. Não Sim. está a soar. Um, Orwell. Triunfo dos Porcos. Como é que o senhor se George chama? Orwell. É a Revolução dos Bichos também tem esse título, sim. Wells. George Wells. George Well. Pronto, ok. Pronto. Feita esta minha auto-humilhação. Humilhação? Porquê? Sim. Mas, opá, não interessa. Aqui até porque depois da pandemia, vou-te já dizer, depois da Amigo, eu pandemia, acabei de dizer que a ressurreição era Dostoiévski. Estás a pois brincar era, comigo aqui? sim, não estás sim, não há problema. Mas Acho que deixa-me me estou a confessar-te chatear isso, com isto. porque o Covid-19, eu fui ao médico, porque efetivamente, pá, a minha memória está um verdadeiro lixo. Há coisas pá, bandas que eu costumava ouvir, filmes que eu adorei, pá, eu não me consigo lembrar, não consigo referenciar dos nomes. E fui ao médico e o médico disse: Pois é. Isso é um Fumo dos menos efeitos droga. colaterais. Podia ser, mas não é o caso. Mas podia, sim, mas não é. E ele disse-me: Pois, o Covid-19 tem efetivamente um efeito sobre o cérebro que ainda não está perfeitamente estudado, mas que uma das coisas que reconhece é que destrói muito daquilo que é a nossa memória, muito da nossa memória. Portanto, ainda vai estar aí alguns meses a tentar recuperar. Entretanto, está a fazer agora em maio um ano que tive Covid, portanto, um ano no meio desta brincadeira toda. Já tive bem pior, mas continuo com a minha memória feita num frangalho, para te ser sincero. Pois, eu também estou um bocado marado com isso, mas não sei se é do Covid.
Pronto. Pode ser de água com limão também. É uma Estás das tu a ver? justificações. É uma das justificações. Pois. Olha, e domingo? Domingo, eram 7 da tarde. Fomos ver uma peça de teatro. Completamente inusitada. E uma peça de teatro que é uma cocriação do Giacomo Scalasi, que é um amor de pessoa e que tem um projeto super interessante no Algarve. E o escritor Sandro William Junqueira. Nós fomos ver uma peça de teatro chamada Emídio, onde falava basicamente daquilo que era a vida do Emídio, um personagem português andou por África e teve um milhão de aventuras, e da sua esposa Irmelinda, e que tem um historial de vida bastante interessante. O Sandro escreveu a peça, o Sandro é neto do Emídio, o Sandro William Junqueira escreveu a peça e fez o monólogo, portanto ele escreveu e passou a ser o ator do próprio monólogo, e foi uma peça muito interessante. O que é que tu achaste? Também achei interessante. Ok. Uma resposta curta, simples, direta. Ok. Gostamos todos dessa tua resposta. Estava à espera de mais, mas nada, temos pena. Não tens mais nada para dizer, é isso? Assim de risada, não. Pronto, está bem. Então pronto, Achei vamos para o interessante. próximo. Lavrar o Mar é a produção do Giacomo Scalasi e com a criação de texto e a atuação do Sandro William Junqueira. É uma peça que vai, em princípio, voltar a Lisboa por volta de agosto. Ainda não temos datas, ainda não existem datas, mas recomendamos vivamente que possam ver. É uma peça muito emotiva, uma peça fora daquilo que é o normal. É uma história que se cruza com outras histórias, mas acima de tudo é uma história baseada em factos reais, baseadas naquilo que é a vida deste senhor chamado Emílio, e que tem uma vida maior do que, ou que teve uma vida maior do que ele. Há aqui um tema que eu acho que é interessante. Esta peça retrata muito bem aquilo que foi uma geração de 30, de 40, de 50 que vivem em Portugal. Queres comentar isso? Eu sei que é uma prática, é um comentário social que tens aí bastante interessante com relação àquilo também. São as tuas experiências pessoais também, não é? Nós, Em 30, 40, 50, assim. Ou seja, estas gerações que viveram vidas completamente distintas daquilo que são as nossas vidas, um bocadinho mais modernas, né? Um bocadinho mais recentes. eu não sei, sabes? Eu não sei se são assim tão diferentes. Eu, eu, eu tenho uma opinião com relação a isso. Para mim não são diferentes. Eu Ponto. acho que são Mas seja diferentes. agora ou seja na Idade Média, não há grandes diferenças. Não sei se não há. Não sei se não há. Olha, os objetivos são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, as necessidades são as mesmas, portanto, eu não acho que a humanidade tenha mudado muito, se calhar, nos últimos 6.000 anos, portanto, se calhar hoje em dia temos, não, eu não lhe chamaria necessidades, mas temos outras apetências e outras vontades que não estavam acessíveis aos, sei lá, eu costumo brincar um bocadinho com esta ideia, mas não deixa de ser uma realidade. O, o, Hoje um jovem de 16 anos vive uma vida mais luxuosa do que um rei, sei lá, do século X. Será que vive? De certeza, absoluta. Porquê? Que vive um conforto e um luxo que eles não tinham. Não existia. Como por exemplo. Ter uma cama com uma almofadinha e cobertorzinhos. Pá, Isso é conforto, certo? é, é. Mas Comidinha, o conforto não é comidinha, passível de ter mudado em o termos de conforto, conceito. de conceito. Eu não sei Aquilo, se. aquilo que hoje é uma, um,
aquilo que hoje é uma coisa básica, antigamente era um luxo, não é? Em termos de conforto. Olha, um miúdo com 14, 15 anos era-lhe permitido embriagar-se e deitar-se com mulheres, se assim o quisesse, Hum. e Hoje não? passar a noite com eles. Não, propriamente. Nenhum miúdo com 14, 15 anos poderá dar esse luxo. Não sei, não conheço. Não conheço esses meandros para Não, dizer. o que eu estou a dizer é que, se calhar, o luxo era proporcional à época. E não é É, sequer possível comparar. Isso é o mesmo nós compararmos, sei lá, um Cristiano Ronaldo a um Pelé. Não pode haver pior comparação, porque os tempos são outros, a forma de, aquilo que era pretendido enquanto objetivo é diferente, enfim. Dar 300 km hora ou dar 198 km hora nos anos 40 na Fórmula Indy seria tão vibrante e tão insano como se calhar hoje em dia dar 300 km hora no Autódromo do Estoril na Fórmula 1. e a velocidade era a mesma? A velocidade obviamente não é a mesma, cientificamente não é a mesma, mas o conceito por detrás da coisa não deixa de ser a velocidade alucinante. O que é que te Tu- traz? O que é que traz à competição? É os 300 km hora ou a velocidade ser mais do que nos anos 30? Não. É aquilo ser uma coisa estapafurdiamente abismal, fora do comum, para um comum dos humanos, o mais comum dos seres que é o ser humano, conseguir ter a perícia e a técnica de conseguir controlar uma máquina desenfreada a uma velocidade estupidamente alta, não é? E as pessoas conseguirem perceber que ele faz isso. Olha, Isso não muda muito de hoje para os anos 40. E a questão é precisamente essa, ou seja, será que o luxo, parece-me que estes conceitos, desculpa lá, estes conceitos dependem muito do enquadramento e do contexto. dependem Social, sempre. social, Dependem sempre, não é? claro que sim. Eu vou ao futebol fazer o quê? Eu vou ao futebol se for ao futebol, eu vou ao futebol comer umas bifanas nas Isso és relotes cá tu, de não é? fora e beber umas cervejas e depois vou lá para dentro e provavelmente nem vejo rigorosamente nada porque estou num lugar de merda, basicamente. E grito com os outros quando a minha equipa ganhou. Mas se calhar estou um bocado a borrifar para isso. Se calhar o meu colega do lado, ou aquele que está no não sei quantas, no lugar VIP ou não sei o quê, não bebeu uma única cerveja, não comeu uma única bifana e foi lá para ver o João Mário a dançar com a bola, ou o Cristiano Ronaldo a ter os seus skills, ou ver a estratégia do Jorge Jesus, ou fazer o que for. Então deixa-me fazer-te uma pergunta. E o Então, mas sentido de tu, aproveitamento de uma partida de futebol, o prazer que tu retiraste, é um prazer subjetivo, porque eu retirei o meu, tu retiraste o teu. claro que sim. Claro. Portanto, Deixa-me só posto isto, introduzir. pergunto o que é luxo. Deixa-me só introduzir-te aqui esta matéria que eu acho que é interessante. Tu Uhum. agora, tu, Eu, tu, eu. Phil Sick, Uhum. que tens um sentido de diversão diferente daquilo que se calhar a maioria das pessoas que foi ver o Cristiano Ronaldo a dar uns toques na bola. Talvez sim. Eu, aliás, talvez Talvez. não, seguramente. Seguramente. Ou talvez não, pronto. Seguramente. Ahm, se recuássemos, sei lá, 2000 anos, vá, números redondos, não interessa. Uhum. E entrasses sei lá, ou em Mérida, ou em Roma, ou num Uhum. ciclo romano, tu Uhum. também ias lá pelas bifanas e pelas cervejas. Provavelmente, não sei. Ou Pronto. iria lá pelo vinho e pelas sandes de javali, não faço ideia. Pelo vinho quente em copos de chumbo, não é? Whatever, exatamente. Sim. E mesmo que Mas, se fosse sei lá, uma festa pagã, iria lá pelo hidromel e pelas tranças vendidas em faixas, não faço ideia. Mas iria, pronto. iria por Mas, algum mas motivo. repara,
Mas repara que hoje, inclusive os estádios, muitos deles têm formatos muito semelhantes àquilo que eram os estádios de antigamente e aquilo que eram os Depende, circos depende. romanos. Mas Pá, sim, eu mas continuo a depois. achar, eu continuo a achar que não há grandes diferenças. Epá, não, já não se atiram cristãos, leões aos cristãos, mas jogam-se com 24 mancebos atrás de uma bola. E eu continuo a achar que é Eu diria que exatamente é a um mesma bocadinho questão. diferente o Agora, o conceito. pormenor, eu acho que ia achar o futebol muito mais interessante se largassem os leões. Não, eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu acredito que sim. Pá, com todo o respeito por todas as pessoas que morreram pelos Mas leões. lá está, hoje em dia as competições desportivas não se podem dar a esse luxo. É esse luxo. Que piada gira agora, sim. Mas isto para te dizer o quê? Não, quer dizer, a humanidade não mudou assim tanto quanto eu, bem, sempre, mas é a minha. Eu adoro a expressão. Humilde opinião. Hum. É a minha humilde opinião que nós não mudamos assim tanto quanto isso. Opa, o formato das coisas, e logicamente mudou, não é? Mas continua-se a ter as mesmas inclinações, não sei se é o termo correto, mas continua-se a ter as mesmas vontades e os mesmos feitos e os mesmos Eu vou-te virtudes. explicar uma. Sim, é verdade. Agora fizeste-me lembrar uma pequena história Uhum. de um senhor nascido em 1925 e que de repente faz a sua casa em 1940 e troca o passo e depois entretanto muda a casa e faz e acaba por reconstruir uma casa em 1950 e muitos, quase 60. Uhum. Isto não é grande coisa, não existe aqui grande diferença dito desta forma. Mas se eu te disser que numa aldeia a diferença entre ter uma casa nos anos 40 e ter uma casa nos anos 50 era a existência de uma casa de banho interior na casa ou não, aí a coisa já muda de figura. E o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que uma pessoa nascida em 1925, 1925, 35, 45, 55, portanto teria 30 e muitos anos quando faz uma casa. Para uma pessoa ou um homem nos anos 40, um aldeão, não é? Um, aos 15 anos já era um homem, quanto mais aos 35. Portanto, aos 35 Sim, já era uma pessoa de meia idade. E sim. isto Aos quer. 15 anos já não tinha metade da dentição, sim. Exatamente. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que os hábitos sedimentavam-se muito mais depressa e nós tornávamos muito mais. Os nossos hábitos criavam sulcos em nós muito, muito maiores e muito mais rapidamente do que hoje em dia, não é? Nós hoje em dia, se calhar, um hábito para temos este hábito, mas depois a seguir somos levados e mudamos outro hábito, não sei o que, não sei o que mais. Ali a rotina tinha a tendência a ser um pouco mais vincada. E o que é que eu quero dizer? Quero dizer que esta pessoa, quando se casou e fez a casa nos anos, até aos anos 50 e muitos, quase 60, sempre se habituou a ir fazer as suas necessidades no quintal, lá no fundo do quintal, numa latrina construída por ele e onde se sentia à vontade, no meio da natureza, whatever, não sei, porque nunca privei com esta pessoa, muito Ok, menos com este tipo de conversa, sim. mas a verdade é que a partir daquela altura em que fez a casa de banho interior, a verdade é que até à sua morte ele nunca tomou banho nessa casa de banho, nem nunca fez as suas necessidades nessa casa de banho. E Isso é uma história real. isto é uma história real. A E sério. portanto, a Isso é sério, eu estou a genial. falar nada menos, nada mais do que o meu avô materno. Ok. E ele, as suas necessidades, ia fazê-las lá no fundo do quintal, numa latrinazinha que ele tinha feito, que era basicamente uma cabana feita em madeira, Ok. aberta na frente, com a sua sanita de madeira, com tudo mais, e inclusivamente com a sua parte onde colocava o papel higiênico e tudo mais. Ok. Só que ninguém lhe dissesse para ir à casa de banho, em casa, na sua casa, que tinha lá, com todas as condições, água quente e tudo mais, e água corrente, porque ele não ia. Ele ia lá
porque era lá que ele se sentia bem. E tomar banho não era na sua banheira, não era na casa de banho, era no meio da casa, entre a divisão da sala e da cozinha do forno que ele tinha, que era um género de um alpendre, que inicialmente Ok. até nem tinha telheiro por cima, Telheiro. e era ali que ele tinha que tomar banho, porque ele não queria tomar banho lá dentro. Portanto, isto, na minha opinião, dá uma boa, ou é uma boa analogia para nós percebermos aquilo que é a evolução do luxo, da comodidade, ou daquilo que é o que é que as pessoas sentem bem ou mal. O meu avô sentia-se muito mais confortável, não é? Naquela latrina, pelas razões que ele queira, porque é como digo, apesar de eu conhecer o senhor, nunca tive uma conversa a esse nível, porque me pareceu Sim, não sim. muito. Despropositado, Exato, sim. não me pareceu muito apropriado. Mas a verdade é que isto acontecia, eu constato esse facto. É verdade. Existia essa casa de banho, existia essa latrina, e eu vi-o muitas vezes a tomar banho lá no meio do seu alpendre. E, portanto, é o quê? O conforto, é o quê a comodidade, é o quê o luxo, é o quê a técnica, é o que o objetivo de hoje em dia. É exatamente o mesmo, se calhar, do que há, como tu dizes, e dou-te toda a razão, do que há 6.000 anos atrás. A única coisa que muda é, de facto, todo o contexto à volta. Aquilo que se queria, aquilo que não se Sim. queria, aquilo que já foi inventado, aquilo que não foi inventado. E o ser humano, a única coisa que faz é adapta-se em termos de comportamento aos objetivos ancestrais que sempre teve. Comida, bebida, sexo e prazer. Pronto, é isto. Ponto final. Digam o que quiserem, mas o ser humano busca estas coisas. Agora, em forma de Eu objetivo, em forma do quê? Podes, concordo. podemos aqui, digamos, delinear, desenhar, decorar com flores, vasinhos, coisinhas, blocos e não sei o que mais. Mas a verdade é que o ser humano, enquanto ser humano, é um animal que procura isto, não é? E é É, isto. concordo, concordo perfeitamente. Até porque eu tive essa conversa agora recentemente com, com alguém que trabalha a parte da psicologia Uhum. e que me diria, curiosamente estávamos muito divergentes com aquilo que eram as necessidades. Se efetivamente as necessidades da, sei lá, 500 anos atrás eram as mesmas de hoje, e eu continuo a acreditar nisso, que são exatamente as mesmas. E essa pessoa dizia-me que não, porque hoje temos muitas outras necessidades e que temos muita necessidade de colmatar essa necessidade. E um dos exemplos que me dava era a necessidade de viajar. Efetivamente, nós hoje temos meios de locomoção que há 500 anos não existia, não é? Sim. Mas se pensarmos bem, há 500 anos atrás também aconteceram os descobrimentos. Será que os portugueses não tiveram também necessidade Sim, mas de eu acho que nós viajar? estamos a tentar, aí, desculpa interromper-te, eu acho que aí nós estamos a tentar justificar o que é a vontade de comer com o tipo de talher que nós utilizamos. Pá, perfeito. Essa analogia foi perfeita. Obrigado. Sim, é exatamente isso. Nós não estamos a justificar a essencialidade, nós continuamos a querer viajar, a almejar viajar. E continuamos a viajar efetivamente como viajávamos há 6.000 anos. Não fôssemos nós, vá, lá está, para a classe científica, não fôssemos nós nascidos em África, não é? Quer dizer, como é que então se explicaria? Quer dizer, não fosse a nossa vontade de viajar. E mais, e não é só a nossa vontade. Agora, questão mais interessante será: e essa vontade de viajar? É uma vontade ou é uma necessidade? Ou é uma vontade gerada a partir da necessidade? Pronto. Qual é que é a necessidade básica de viajar? Se calhar há sei lá, 2 mil, 3 mil Há anos muitos mil atrás, anos, muitos, se tu, se tu vivesses lá no meio do Saara, se calhar terias de necessidade de fazer uma terias de migração. fazer à vida. Nós, para o Bruce Chatwin, que escreve um livro maravilhoso chamado O Canto Nómada, que retrata muito bem esta ideia, que é basicamente a migração dos aborígenes australianos, não é? Lá está, a questão da necessidade. Eles precisavam de fazer uma geolocalização daquilo que eram as suas viagens, e então cantavam
cantavam os objetos que iriam encontrar, uma árvore, uma pedra, seja o que fosse, um lago, seja o que fosse, eles cantavam, eles mapeavam a sua viagem com Certo, cânticos. certo. Pá, mas Os continua a vikings, ser exatamente a mesma coisa. Os vikings, exatamente. o povo nórdico fez a sua expansão, tem inevitável e reconhecidamente um, o seu lugar próprio na história dos grandes viajantes, dos grandes navegadores de todos os tempos. Surge de uma perfeita necessidade de viverem em terras inóspitas, sem colheita todo o ano, sem possibilidade de poderem prover ao seu próprio sustento durante todo o ano e em condições muito adversas que forçaram eles procurar noutros sítios e aventurar-se. Nenhum ser humano digno de uma consciência ou de uma sanidade, digamos, normal, sai do seu próprio sítio se estiver bem. Porque o nosso cérebro é talhado para isso, não é? É utilizar o mínimo de recursos para conseguirmos estar o melhor possível. E, portanto, só quando não estamos o melhor possível é que o nosso cérebro nos impele a ir procurar noutro sítio. Agora, muito interessante será isto. E aí sim, aí eu acho que seria uma história e poderá eventualmente ficar para outro podcast, que é isto. Hoje em dia temos as duas coisas. Na altura provavelmente também existiria. Mas hoje em dia existe muito mais, digamos, o gosto de viajar do que a necessidade, talvez. Uhum. Não descurando toda uma parte da necessidade de viajar, porque continuamos a ter essas movimentações. Aliás, até vou dizer outra coisa. Se calhar podemos usar como grande e derradeiro argumento para que as coisas nunca mudaram muito desde o início da humanidade, o simples facto da viagem. A viagem existe desde sempre. Ou A seja, jornada. exato, a deslocação do ser humano em função de um qualquer objetivo é exatamente o mesmo, seja por avião, seja de foguetão, seja de barco, seja de camelo, seja a pé, seja o que for. A viagem está lá. Tu viajas, tu andas, tu moves. O ser humano precisa de mundo para correr, porque é assim que ele foi feito. Isso vai ser sempre a minha máxima enquanto o que é o homem? O homem é aquela vontade de viajar, é aquela vontade de caminhar, é aquela vontade de andar para a frente. E isso para mim acho que é aquilo que nos Tô. define enquanto ser humano. Eu gostei dessa analogia. O, o, o- Se bem que os é que animais também fazem. era isso que eu ia dizer a seguir, quer dizer, a movimentação animal reflete, eu tenho sempre aquela perspectiva como criacionista que sou, de que quem criou os animais também criou os humanos e é lógico que temos aqui Deixa-me só padrões lançar aqui uma pedra para o charco, uma acha para a fogueira, uma sim, farpa, um sim, raio celeste sim, para o oceano. sim. É tão curioso pensar no seguinte. Isto agora vai ser mesmo uma atitude de pânico. Repara, nós acabamos de dizer que o ser humano viaja porque não está bem no seu sítio. Nem que seja Certo. momentaneamente, nem que seja para procurar uma vida melhor, nem que seja para conhecer outras coisas. Mas, como dissemos, parte-se do princípio que cientificamente o nosso cérebro tenta utilizar sempre o mínimo de recursos possível para estar o melhor possível. E, portanto, só quando não está o melhor possível é que ele utiliza os recursos, digamos, Certo, é que vai para aí em último recurso. E a viagem certo. acaba por ser um sintoma de que não estás bem naquele sítio ou naquele momento, não é? E então vais. E Ou depois, então que tens uma missão, não é? Às vezes nem é questão de mas estar isso, bem ou não, é uma mas missão, prende-se com não estar é bem. uma jornada, não é? Exato. Se Sim, tens uma missão, se tens um objetivo a cumprir noutro sítio, não o vais cumprir naquele sítio e pode-se traduzir como não estou bem aqui para cumprir o meu objetivo e, portanto, tenho que avançar. Portanto, o cérebro continua a funcionar nesse tipo de registro de fluxo elétrico, ou seja, tens o entendimento que ali não deve estar porque não te está a dar, não te está a fazer cumprir o tal objetivo e então tu partes. E a deslocação, essa movimentação, faz parte, digamos, dessa base central de não estou bem, tenho que andar, tenho que fazer, tenho que procurar, tenho uhum, que não sei o quê. E depois nós acabamos de estabelecer exatamente uma comparação com os animais que eles também o fazem. Portanto, certo. partimos do pressuposto que o cérebro deles também funcionará assim.
Portanto, tenta também, e isto há de ser, é um facto também assumido, que é, o cérebro de um antílope funciona exatamente da mesma forma do que um macaco, do que um ser humano, do que um rato, do que for, que é exatamente em termos comportamentais, também conseguimos perceber. O cérebro tenta, digamos, gastar o mínimo de recursos possíveis para estar o melhor possível. Se eu não estou bem, tenho que ir para algum lado. Daí a migração dos gansos, daí a movimentação dos antílopes, elefantes e tudo o que é bicharada que nós precisamos conhecer. Agora vamos aqui a uma coisa que é exatamente a provocação, que é esta. Xará. Indo por isto tudo, considerando que as plantas e as árvores, tudo, são... Eu ficava já por aí, não precisava dizer mais nada, é só isso. são seres vivos, o que é Sim. que faz com que elas esteja subjacente a elas a não movimentação? Porque é que elas vivem uma vida inteira num E sítio? vivem? E vivem? Tanto quanto me parece. Tanto quanto me Ok. parece. Tanto quanto me parece, essa é Tanto sempre uma quanto boa me resposta parece. que essa é Tanto, sempre uma boa resposta que tu tanto tens, sim. quanto se consegue constatar, elas vivem no mesmo sítio. Agora, podíamos Sabe, indagar o seguinte: será que as plantas e as árvores são os únicos seres vivos que estão bem como estão? tu foste um bocadinho mais longe, ok. Porque eu agora já estava Será pronto que para te são os responder únicos. uma coisa gira, E sim. respondes, e não vais perder a oportunidade. Mas será que Não. as plantas e tudo o que é árvore, não é? Tudo o que é vegetal, são os únicos seres à face da Terra, os seres perfeitos, digamos assim, porque estão bem, porque estão exatamente como estão bem pelinho e tudo? Estão sugaditas? Fica a Sabes que provocação. assim, e se calhar é uma provocação que se calhar carece aqui de algum tempo para pensar nessa provocação, porque é válida de certeza absoluta. Mas deixa-me só te dizer, eu não me lembro como é que se chama esse fenómeno, mas é um fenómeno que acontece em algumas florestas. Pá, eu não sou propriamente a pessoa mais indicada para falar acerca disto, mas achei super curioso. Onde as copas das árvores assumem uma estrutura de proteção. Uhum. Um, e isso fez-me lembrar que, apesar de elas estarem ali sugaditas, né, estarem ali quietinhas e curtirem a cena da fotossíntese da melhor forma possível, Uhum. mesmo assim elas necessitam de proteção. E aquilo que elas fazem, não é? As copas das árvores juntam-se, de todas as árvores começam-se a juntar e aquilo no fundo cria uma cúpula. Sim, 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 sim. Epá, aquilo é genial e é maravilhoso de se ver. Pá, há algumas Sim, é fotos verdade. E não muito só. bem. E diz-se, e digamos, acho que está provado que subterraneamente as Claro. raízes e tudo mais é uma rede de comunicações que elas têm entre elas e que são coisas fantásticas e não sei o que mais. Mas a verdade é que em si, a Ou árvore, o seja, arbusto, o que como, for, como objeto, não é? Como exato, objeto ela está está ali. ali, ponto final, e dura 400 anos e mais. Mas será que a São os... movimentação delas não é próprias raízes? Não são as próprias copas não é a sua movimentação. Enquanto tu, por exemplo, hoje pegas no avião e vais para o outro lado do mundo, será que a copa ao crescer de uma determinada forma, não está a apanhar o seu avião Quando tu me conseguires chegar aqui quando chegares aqui e me deres o registro do primeiro Pinhamanso que ultrapassou a fronteira de Portugal para a Espanha, pá, eu aí dou-te razão. Ok, eu É admito que isto bonito. tu tens que também vir à dimensão do próprio objeto em si, não é? Vejo, se eu, Pá, Telmo Coelho, ser humano, com 1,82 m, sinto a necessidade de fazer milhares de quilómetros para me encontrar ou para encontrar alguma coisa, porque o meu cérebro assim diz, eu acredito que uma, como é que se chama? Uma bétula, como é que se chama aquela porcaria, com 5 metros e não sei quantos e que faz 2 de mim, eu acredito que ela tivesse muito mais. Ou sabes, então, se calhar não, se calhar ela é tão alta que consegue ver o mundo todo dali.
Também pode ser uma possibilidade. Pode ser, e pode não ter essa necessidade de Eu viajar. sei Sabes que. que Diz. e esta conversa está-me a lembrar um sketch dos Monty Pythons que é o The Large, o Lariço, que é Uhum. uma coisa, é um sketch maravilhoso do primeiro episódio do Flying Circus, The Large. Ahm, não é preciso ser entendido em botânica para perceber que efetivamente elas dependem da Terra, não é? Uhum. E o facto de terem esta dependência limita um bocadinho os seus movimentos. A não ser que, a não ser que venham Gandalf no Senhor dos Anéis, não é? E que dê instruções às árvores para poderem se movimentar em Sim, termos verdade. bélicos. Verdade, verdade. Foi a primeira vez, acho que na minha vida, que vi um exército de árvores feito de uma forma Eu vejo tão uma coisa maravilhosa. também engraçada. Exato, sim, é isso, sim. Eu vejo uma coisa engraçada, é a nossa capacidade de movimentação e de viajar face a perigos. A árvore não o faz. Ou seja, por mais que nós falemos sobre as copas, sobre as raízes, sobre isso tudo, se vier um incêndio, a árvore permanece ali. E não Sim, deixa de ser um ser vivo. e não deixa de ser. Não sei. Mas eu continuo a achar. Agora vou meter aqui uma achada nos Guardiões da Galáxia, da Marvel, porque o Groot, ele pá, era um ser vivo, não é? E que depois morreu e depois virou uma sementinha que depois vive o Baby Groot, né? Que todo Uhum, mundo, que entreneceu todo mundo e depois voltou a ser um bicharão uhum, enorme, mas isso não significa que seja o mesmo Groot, não é? Isso é uma discussão para outro podcast. uhum. Mas será que a vida das árvores termina ali? Eu diria uma Porque, coisa as, agora. porque as abelhas, eu acho que as abelhas são basicamente aqueles que eternizam as plantas e as árvores, não é? Talvez, talvez. Eu diria, se calhar não todas, mas não tenho conhecimento. Aí afirmo que não tenho conhecimento botânico suficiente para o afirmar. Mas eu ainda diria outra coisa, que é ainda mais provocador, que é, será que o segredo da vida não reside nas plantas e nas árvores? Sabes que isso é uma coisa muito curiosa, mas mesmo muito curiosa. Se recuares aqui alguns milhares de anos atrás, ao início daquilo que é o taoísmo, Uhum, o Tao, basicamente teve esse princípio, não é? O Tao foi uma busca acérrima e incessante daquilo que era a vida eterna, uhum, através daquilo que vinha da natureza, não é? uhum, E então, pá, quando nós vemos um Tigre e o Dragão, quando vemos um cinema, quando vemos cinema asiático desta época, nós vemos aquela malta a voar em cima a saltar de folha em folha de árvores uhum, e a voar e com as suas espadas a esgrimar as gotas da chuva. Aquilo basicamente é um retrato muito, muito poético daquilo que era a filosofia taoísta. uhum, E o Tao levou a imperadores a tomarem Mercúrio como sendo uma substância altamente diferenciadora e com um potencial de vida eterna absurdo, não é? uhum. E há relatos disso, é uma questão, agora não consigo concretizar, mas é uma questão de Sim, pesquisa. E essa tua observação não deixa de ser interessante, não é? Será que a vida. Todos nós tomamos os valerianas e todos nós tomamos sim, os. sim. Aliás, em última eh, análise, todos os químicos vêm da natureza. Não sejamos tolos. Tudo vem da natureza, é uma mistura disto com aquele mineral, com aquela planta, com aquela não sei o quê, que toma lá, vai buscar. E todos nós, em última análise, somos feitos disso. Novamente a minha base muito, muito judaico-cristã diz que do pó vieste ao pó voltarás, não é? Uhum, Portanto, muito daquilo que são os componentes que tu precisas para a tua vida, seja ferro, seja, sei lá, cálcio, seja o que for, uhum. estão mais do que espalhados no próprio pó Sim, da sem Terra, dúvida. não é? Vulgarmente o próprio planeta em si. Uhum, E isto leva-me a refletir uma outra coisa, há um fenómeno
que eu aprendi na escola quando tive Físico-Química. Não sei se as disciplinas hoje ainda têm o mesmo tema, porque havia elementos que estavam na tabela periódica, não é? Na parte da química, que ainda não tinham sido descobertos, não é? Certo. Mas que pela lógica, por aquilo que seria a lógica da própria sequência dos elementos, hum, haveria de haver aqueles elementos em si, mas que ainda não estavam descobertos, não é? E isso leva-me ainda a afirmar, ou firmar, assim é mais correto, firmar a minha crença, a minha fé naquilo que é um Deus Criador, portanto, e basilar um bocadinho esta camada científica para depois me apoiar um bocadinho naquilo que é a minha ideologia judaico-cristã, não é? Porque no fundo, a base está aí. E isto para dizer o quê? Quando nós olhamos para os padrões, os grandes padrões da natureza e os grandes padrões daquilo que é o pensamento animal, nós conseguimos, e pelo menos acho eu que tento procurar esse padrão de identidade em relação àquilo que é a forma de nós pensarmos também. Se calhar, se fosse um evolucionista, se calhar diria, pois, somos todos massa do mesmo peixinho que ganhou pernas e tal, que fomos evoluindo, portanto, para mim, do meu ponto de vista, sendo um criacionista, eu consigo ver que, ok, o Criador que fez uma coisa, fez a outra também. E há uma coisa que eu adorava fazer com alguns amigos que tinham filhotes pequenitos, que era fazer comparação algumas brincadeiras que os cãezinhos têm com relação àquilo que são as crianças. Há ali um padrão que é absurdo, porque a idade de uma criança se calhar pode-se igualar ou identificar. É mais fácil fazer a identificação em relação àquilo que é depois um animal de estimação. E há muitas coisas que são comuns. Eu acho isto extraordinário. Sim. Daí eu não conseguir, mas não consigo mesmo. Não consigo validar-me como superior em relação a outros animais. Não consigo. Não consigo porque pronto, não faz sentido na minha cabeça sermos tão parecidos. Prestar dignidade a um ser que é igual a mim ou da minha espécie, tem 2 olhos, um nariz, uma boca e se movimenta e se alimenta e lhe é reconhecida a vida, e não prestar essa mesma dignidade ou respeito pela vida de um qualquer outro animal que não seja da minha espécie só porque não é da minha espécie. E portanto, faz-me alguma confusão. Confesso que, e tenho que o confessar de uma forma honesta, porque eu ainda só não sou, ou eu só não sou vegano ou vegetariano puro ou qualquer coisa, porque não consigo, nem me apetece muito. Tenho que ser mesmo muito honesto, porque gosto muito de toda a evolução gastronómica da humanidade e é ancestral e já criou coisas muito boas e eu sou um muito bom garfo. Eu sei que isto não é uma justificação plausível para quem se arroga a dizer que dignifica e respeita os animais. Ou de certa forma até é, mas nós teríamos aqui 3 dias mais de conversa se fôssemos pela Eu acho que perspectiva eu acho que utilitarista. eu acho que é matéria para um outro podcast, que isso Uhum. porque de certeza que iria ocupar bem mais do que uma hora que nós de conversa, porque isso é uma matéria riquíssima É, sem dúvida. de ângulos. Sem dúvida. E, mas pronto, é como eu digo, se calhar não ser vegetariano, não ser vegano é a forma mais coerente e mais real de estarmos em sintonia com a natureza. Uhum. Não sei, mas se calhar é. Mas enfim, isso fica para outro podcast. E agora a E, provocação.
a minha última provocação, que é assim, tudo o que Sim, tivemos aqui a dizer faz parte de uma cosmologia engendrada por mim e também por ti, com o teu contributo ou sim, com o meu contributo em relação à tua sim, cosmologia, e sim, que obviamente que levianamente fingimos sim. ignorar uma data de factos e de constatações que poderiam vir a deitar esta coisa abaixo, mas não deixam de ser sugestões igualmente plausíveis, porque ninguém sabe verdadeiramente o que é que isto é. E aqui fico. Pá, eu aceito perfeitamente essa tua opinião, até porque conheces bem a minha forma de pensar, portanto, aceito. Não, não quer dizer que partilhe da mesma opinião, mas Uhum. aceito perfeitamente como uma opinião bem válida e bem interessante. Agora, e para terminar, até porque já estamos aqui com 1h10, alguns por aí, vou deixar aqui uma provocação que é: eu sou vegetariano, mas sou um vegetariano não praticante. Portanto, e isto, e isto vai-me deixar um mote para uma outra conversa muito, muito interessante, acho eu, que é a questão do ser não ou não ser ou não ser praticante em determinadas áreas da nossa vida. Uhum. Portanto, eu rogo-me a dizer e tenho a audácia de dizer que nesse caso eu sou um vegetariano não praticante. Exatamente. E que vais legitimar em função de outros não praticantes desta vida em relação a outras coisas desta vida. Eu percebo perfeitamente. Pronto, exatamente isso. É exatamente isso. Mas vamos deixar isso, não sei se para o próximo episódio, se para o outro, se para o outro, se para o outro, já na versão oficial, Exato. Já onde quando nós conseguirmos cumprir os 10 minutos, quando nós os 10 conseguirmos fazer minutos. isso tudo, eu Mas é prometo que para impossível, o sabes que é próximo. impossível cumprirmos 10 minutos porque tanto tu como eu e os que vierem, de certeza que há aqui quase um padrão que é: temos que ser bons conversadores, portanto, e as conversas são como as cerejas, portanto, não há muito para onde fugir. Mas deixa-me contrapor com este argumento. Se somos assim tão bons conversadores, temos que conseguir ser competentes para, seja qual for a matéria que nós coloquemos em discussão em 10 minutos, quando acabarem os 10 minutos, dessa Aquilo ser matéria, rigoroso. aquilo ser rigoroso e nós termos a competência para discutirmos, enquanto bons conversadores que somos, em relação a um tema que tenha ficado nesses 10 minutos. Sabes que eu vou terminar por dizer: eu, com relação à competência, sou um competente não praticante. Adeus e Ok, até amanhã. muito bem. Muito bem. Olha, obrigado a todos por estarem aí desse lado. Para nós é super agradável este bocadinho. Nós gravamos à sexta-feira à noite. Podíamos estar a fazer tantas outras coisas, mas optámos por tirar um bocadinho do nosso tempo para conversar. Mas aquilo que os ouvintes ouvem aqui neste podcast, nós fazemos isto, não sei se diariamente, mas com muita Muito próximo, frequência. sim, Sim, exatamente. Exatamente. muito, com muita frequência. É, às vezes em 5 minutos, às vezes em 10 e às vezes viagens completas de bastantes minutos ou horas. Até porque nós também passamos muito tempo a definir e a decorar o texto que nós trazemos aqui para o podcast. Ou não, ou não, Ou não? ou não. Ou não? Ora, John Clason, Tolstói, Sandro William Junqueira, pá, são nomes que ficam aqui neste podcast. Feira do Livro, vão ver a Feira do Livro, sempre bom e agradável. Levem um terceiro rim para poderem comer lá na zona, mas é sempre uma experiência interessante. Vão aos stands daquilo que são aquelas entidades mais pequeninas, deem apoio a essa malta, Mas porque essa apressem-se, malta porque vai acabar no domingo. acaba já no domingo, portanto, Exatamente. exatamente, só tem mais 2 dias para isso, portanto, vão aproveitem este fim de semana, ainda por cima de Oscar, portanto, de tempestade. Não há nada como sempre um passeio agradável no meio da chuva e de ventos e Exato. Não há trovoadas. nada como uma tempestade com nome de cão. Opá, eu também concordo tanto com isso.
Mas pronto, eu concordo tanto com isso. Sim. Está tudo, está tudo. Ah, E não se sim. esqueçam, as árvores poderão eventualmente ser os seres mais perfeitos que se fazem passear por este mundo. O passear foi em sentido irónico também, porque elas não vão a lado nenhum. Nunca. Pá, e agora estava-me a tentar lembrar daquele filme do Shyamalan, daquele realizador do Protegido e do Sexto Sentido. Pá, que ele tem um filme onde basicamente as pessoas começam a morrer todas assim em doses cavalares e sendo spoiler, alerta spoiler, é tudo por causa da natureza, basicamente. Ok. Mas pronto. Porque a natureza chateou-se com a malta e então vamos lhe fazer a vida negra porque eles também nos fazem a vida negra. Mas vai haver um dia em que isso vai acontecer. Eu acredito que isso vai acontecer num formato diferente, mas Vai ser um efetivamente. holocausto zombie da natureza. Árvores zombies. Vais ter Árvores pombos zombies é uma lombardas coisa. a entrar pela tua casa adentro. Couves lombardas. sim. Rabanetes com os olhos raiados. Vermelhos, sim. Vai ser todo um holocausto verde zombie. Holocausto verde zombie. Obrigado a Imagina o todos, que é que está são bem? tomates a roer-te o pescoço. Mas isso é um filme. Há um filme maravilhoso que dá o nome depois ao Rotten Tomatoes, que é a Revolta dos Tomates. Pá, não me lembro como é que se chama, mas é um filme da década de 80, que basicamente são tomates assassinos. Tomates assassinos, que é sempre uma... mas o É nosso holocausto zombie natureza percorre a cadeia alimentar toda, não é? Sim, o feijão verde, O feijão o verde, brócolo, não a esquecer, couve-flor. exatamente, não esquecer a cenoura assassina. Sim, sim. Pronto. A berinjela ninja. A berinjela ninja, Sim. sei lá, mais a beterraba comedora de menores, enfim. You name it. Sim. Exatamente. Pronto, e com esta imagem simpática e alegre, deixamos a malta. Obrigado por tudo, obrigado por terem vindo. Para a semana a mais, se não houver para a semana, algures no tempo havemos de aparecer, até porque isto é completamente uma atitude punk. Ponto. Ponto.